Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 moedas de ouro, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil, ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O texto que nós acabamos de ler é conhecido como uma das parábolas mais complexas do Evangelho e já foi interpretado de maneiras muito diversas e inclusive durante a história da igreja muitas vezes foi até interpretada de maneira bastante incorreta, sobretudo por conta da tradução para o português. A tradução do Almeida, que foi usada durante muitos anos e até hoje é usada em muitas igrejas, e que falava na distribuição de talentos. E durante muito tempo se usava a ideia de talentos não como dinheiro, que é o que de fato ele era, mas como se fosse algum tipo de habilidade, como se fosse algo que a pessoa tivesse capacidade de fazer. E durante muito tempo se usou a ideia de que o seguidor de Jesus não deve enterrar o seu talento, ou seja, a sua habilidade, aquilo que ele sabe fazer em prol do reino. Mas na realidade o texto não fala de habilidades, não fala de talentos como sendo alguma capacidade que a pessoa tenha, mas a expressão usada aí, e essa tradução que nós usamos aqui na igreja está correta nesse sentido, talentos era o peso das moedas em ouro. E portanto, o que acontecia? Essa parábola
durante muito tempo foi mal interpretada porque se confundia o significado das palavras. E ela também foi muito mal interpretada, sobretudo nos últimos tempos. Isso tem sido uma coisa recorrente. Eu já vi inclusive livros escritos a respeito disso, porque você encontra aí dois escravos que obtêm lucro para o seu dono, para que ele fique ainda mais rico, e eles dois são vistos como heróis, e o terceiro é visto como alguém meio lerdo, meio devagar, porque não conseguiu obter o lucro. Esse tipo de texto, que não tem nada a ver com esse assunto que hoje está na moda, é um prato cheio para defender a ideia da meritocracia. Está vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Os dois primeiros fizeram por onde? Fizeram que houvesse lucro. Aquele outro que era meio preguiçoso, esse aí não presta. É assim que tem que ser. Mas se você observou a leitura do texto, deve ter percebido que eles estavam administrando bens que não eram deles, e portanto não tinha mérito nenhum nessa história. Eles simplesmente estavam negociando com os bens do seu patrão, e portanto os defensores da meritocracia, que gostam muito dessa interpretação, não percebem, mas ela está incorreta. E aí então eu fiquei pensando, tá, muito bem, mas qual é o significado desse texto? Qual pode ser a explicação que Jesus está dando para os seus discípulos? E não vá se esquecer que nós estamos num contexto bastante claro. Capítulo 25 de Mateus é considerado o discurso escatológico de Jesus. Na semana passada nós vimos aqui a parábola do casamento, as damas de honra que estavam esperando a chegada do noivo, apontando justamente para a vinda do Messias. O contexto não mudou, o contexto é o mesmo, o assunto é o mesmo, mas agora ele sai do mundo do casamento e vai para o mundo da economia, e começa a falar sobre bens. E aí nós precisamos entender como é que funcionava a sociedade mediterrânea e como era o pensamento do camponês daquela época. Nós pensamos, e esse é o maior erro que nós podemos cometer, nós pensamos a partir da nossa compreensão, daquilo que nós sabemos e vivemos hoje. E aí a gente olha para aquela época e pensa que é igual, mas não é igual. A realidade é outra, a sociedade funcionava de outra forma, e portanto eles compreendiam as coisas de outra maneira. Na época de Jesus, naquela sociedade, e principalmente no pensamento do camponês, que era quem vivia na região em que Jesus estava anunciando o reino de Deus, o mundo era visto como um mundo de bens limitados, e buscar mais bens era sempre considerado como moralmente errado. Se alguém lucra, e lucra muito, no texto nós vamos encontrar aí pessoas lucrando o dobro, outros necessariamente tinham que perder. Ninguém lucra e o outro também lucra, ele lucra e alguém perde. Essa era a maneira de pensar da sociedade e do camponês da época. Naquela sociedade, quem queria obter mais era considerado ladrão. Mas como assim era considerado ladrão? Se fosse hoje, a gente diria que é um empreendedor. Na época, sabe como é que se compreendia? Você vai se lembrar facilmente, tem um texto que mostra isso de maneira muito simples. Lembra-se do texto de Zaqueu, e que as pessoas começam a criticar Jesus porque ele está indo cear na casa de um chefe dos cobradores de impostos, não é? O cobrador de impostos, ele era visto de maneira negativa duas vezes. Primeiro porque cobrava imposto de Israel para dar para o Império Romano, ninguém gostava dele.
então já era mal visto. E ele também era considerado como um ladrão. Por quê? Porque além dele cobrar o imposto, obviamente que para ele sobreviver, ele cobrava uma taxa adicional, né, para a sua sobrevivência. E por isso eles eram vistos como ladrões. E por isso você vai entender que quando Jesus se reúne com Zaqueu, as pessoas ficam escandalizadas. Espera aí, Jesus vai na casa desse sujeito, ele é ladrão, ele é um explorador das pessoas. Quem tinha essa ideia de acúmulo, de juntar, de ter mais do que o outro, era sempre visto como ladrão. E os dois escravos que ajudaram o seu dono, no texto que nós lemos, dono que é apresentado aí como um dono mau, homem duro, que colhe onde não plantou e que junta onde não semeou. Eles, os dois, seriam vistos como ladrões que contribuíram com um senhor que era explorador. Você percebeu como é completamente diferente daquilo que a gente pensa hoje? Pois é, essa era a sociedade, essa era a compreensão. E aí a gente começa a olhar para a parábola e começa a descobrir que o seu significado não é aquele de enterrar o talento, de enterrar alguma habilidade, também não se refere a nenhum tipo de atitude que seja de ampliar aquilo que já se tem, mas o texto aponta para uma realidade de duas pessoas que são tão egoístas e tão voltadas ao lucro quanto o seu dono. Aqui na nossa tradução aqui eu acho muito interessante, porque fica assim, né? É o patrão e os empregados. Não tinha nada de patrão e nem empregado aí, tá? A tradução no texto grego é o dono, o proprietário e os seus escravos. Eles não tinham autonomia, eles não eram donos da própria vida, eles pertenciam àquele homem que é apresentado como um homem duro, que colhe onde não plantou e que junta onde não semeou. E essa realidade que o texto traz, revela ou demonstra um tipo de ardil daquele dono de escravos. Quando ele transfere a responsabilidade de lucrar para os seus escravos, o que ele faz? Ele se isenta de ser chamado de ladrão. Quem vai negociar não é ele, são os escravos. Então, se eles ganharem dinheiro, quem é que vai lucrar? É ele, porque os dois escravos, os três na verdade, pertencem a ele. Ele lucra, mas quem fica com a pecha de ladrão não é ele. Por quê? Porque são os escravos que estão negociando. Embora ele estivesse lucrando com a perda de outras pessoas, e como os escravos eram privados de honra, não havia nenhuma consequência para aquele dono dos escravos. Essa era uma tática muito comum entre os nobres para fazer com que multiplicasse os seus bens sem que ele fosse considerado alguém que estava envolvido com o lucro, não é ele que está fazendo, então ele está isento de ser taxado de ladrão. E aí então nós vamos entender que a parábola, e há um detalhe aqui importante, você percebeu que não se fala de reino do céu nessa parábola? Jesus não está dizendo o reino do céu é semelhante a um homem que fez isso, não tem isso. Você vai perceber que não há nenhuma alusão ao reino de Deus nessa parábola. A história aponta apenas um senhor rico que viaja e deixa suas propriedades e bens ao cuidado de escravos que ficaram como gestores. E aí nós vamos descobrir que naquela sociedade, enterrar o dinheiro do Senhor era a coisa mais honrosa a se fazer. Como assim? Mas o texto fala que o dono não gostou do que eles fizeram, não gostou da atitude desse terceiro escravo. Naquela sociedade e na visão do camponês,
era uma coisa honrosa, porque o escravo deixou de fazer com que o esquema predador do seu dono funcionasse. Ou seja, era honrosa porque o escravo se recusou a participar do esquema montado pelo seu senhor. Ele sabia que aquilo era um trambique. Quase não existe trambique na sociedade, ninguém lucra em cima dos outros, né? Isso é uma coisa inexistente. Na época de Jesus não tinha, hoje então tem menos ainda, né? É só você estar sentado na sua casa, assistindo televisão, e daqui a pouco você recebe uma ligação no telefone. É o saque do banco nu, desliga porque é golpe, né? E assim vai. Todo dia chega mensagem no WhatsApp, golpe. E o que o sujeito está fazendo? Ele está tentando lucrar, tirar do seu dinheiro para que ele lucre, mesmo que você fique no prejuízo. Isso é histórico, sempre teve, na época de Jesus também era comum. E aí nós vamos descobrir que então aquele terceiro escravo era o escravo que estava correto do ponto de vista da compreensão da sociedade. E quando chega o dia da prestação de contas, o Senhor premia aqueles que enriqueceram, ou seja, aqueles que são como ele, que também queriam ganhar dinheiro, que também queriam lucrar. E olha, vamos falar o português correto aqui? Você conhece, nós estamos em 2023 no Brasil, você conhece algum investimento que em pouco tempo você lucra 100%? Você tem 500 e ganha mais 500. Você conhece algum investimento desse tipo? Eu não conheço. E se tiver, pode ter certeza que é trambique, que é alguma coisa que vai lesar a outras pessoas. Pode ter certeza. E é exatamente o que acontece aqui. Na hora da prestação de contas, aquele senhor que é apresentado como um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, ele premia aqueles que são iguais a ele e condena o escravo que enterrou o dinheiro, porque ele era um senhor duro, porque ele colhia onde não plantou, que é uma forma amena de dizer que ele era ganancioso e não tinha nenhuma vergonha disso. Você percebe que a expressão da parábola é completamente diferente daquela ideia que é tão comum de enterrar o talento, de não usar aquilo que você sabe fazer para o reino de Deus. Não tem nada disso nessa parábola. Segundo esse senhor, o terceiro escravo era mau e preguiçoso, devia ter posto o dinheiro no banco, porque pelo menos ele receberia os juros. Você percebeu como é que é? Ele continua com a mesma cabeça. Eu não quero saber como é que você vai fazer, eu quero lucro. E sabe de uma coisa? Tem muita gente hoje que vê inclusive a vida cristã como uma forma de lucro. Tem gente ficando rica a partir da vida cristã, não frequentando comunidades de fé, mas tendo a sua própria, fazendo da mensagem do Evangelho um excelente negócio, né? Eu já falei aqui para os irmãos mais de uma vez, eu sempre acho complicado quando você vê alguém que é líder de uma igreja na capa da revista Forbes. Alguma coisa está errada, porque a igreja deveria servir a sociedade e não se servir dela para alguém ficar milionário. Mas nesse caso o Senhor pega então e dá o dinheiro daquele que tinha lucrado, dá o dinheiro daquele que enterrou para aquele que tinha lucrado mais, e expõe o terceiro à vergonha pública, pune aquele que é digno e premia aquele que é ladrão como ele. Percebe qual é a compreensão do texto? Tá, muito bem, mas o que essa parábola tem a nos dizer no contexto da pregação escatológica de Jesus? Essa parábola, no contexto de Mateus, não é a respeito de lucro, não é a respeito de habilidades, não é a respeito de partilha de riqueza ou coisas assim. É a propósito de como se comportar no período que antecede a vinda iminente do Messias.
usando o cenário dos ricos ávidos por dinheiro do seu tempo, a história que Jesus conta orienta os seus ouvintes a não serem indolentes ou inúteis. Preste atenção no que está acontecendo. Não entre naquilo que não tem a ver com os valores do reino. Não faça de conta que você está sendo bonzinho, você tem outros valores. O que deve reger sua vida não é a compreensão da sociedade que você vive. No caso da nossa, uma sociedade que é centrada não em Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas em Mamon, justamente o dinheiro. O terceiro escravo, aquele que agiu de maneira honrosa por rejeitar a participar de um esquema explorador, é colocado de lado, e o texto diz que ele vai ser jogado nas trevas para sofrer. E com isso nós aprendemos a atitude que Jesus fala aqui a respeito dos ricos. Os ricos podia-se esperar que agissem como previsto. Eles cuidam muito bem dos seus. Se você não tiver entre eles, não espere nada deles, a não ser que ele vai necessariamente, se possível, também te explorar. E aí então nós aprendemos nessa parábola que nós, que estamos comprometidos com o reino de Deus, que estamos comprometidos em seguir o exemplo de Jesus, temos de ter exatamente essa atitude de não sermos indolentes ou inúteis. Perceba onde você está e perceba a quem você serve. Essa é a advertência. Nós lemos há poucos momentos atrás aqui o texto de Tessalonicenses. Quando ninguém estiver esperando, quando todo mundo achar que está tudo tranquilo e calmo, essa é a hora da vinda de Jesus, essa é a hora da vinda do Messias. Hoje você olha, as igrejas estão todas tranquilas, vivendo a sua própria vida, valorizando aquilo que lhe interessa, fazendo competição umas com as outras, para uma de querendo dizer que é superior à outra e coisas desse tipo. E quando nós deveríamos fazer exatamente aquilo que Jesus nos ensina aqui. Preste atenção, viva a partir dos valores do reino de Deus, não se deixe contaminar pelos valores da sociedade que você vive, porque ela é regida por outra divindade, Mamon, e não é essa que nós servimos a Cristo, é Ele que nós devemos seguir, são os valores que Ele nos ensina que nós devemos manter. Isso é estar preparado para a vinda de Cristo. Qualquer outra coisa é perda de tempo. Qualquer outra coisa significa que você está muito mais próximo dos dois que estão procurando lucro do que daquele terceiro que enterrou o talento, enterrou as moedas, sabendo que o Senhor era casca dura. O Senhor da igreja não é casca dura, mas Ele quer que a gente obedeça aquilo que nós aprendemos no Evangelho. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter os valores que agradam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém.